A gente vai para a resposta para a pergunta de hoje. Qual é a pergunta de hoje, né? A pergunta é essa aqui, olha. Existe comunicação com os mortos? Existe comunicação de vivos com os mortos? Essa é a pergunta que nos chegou e que a gente hoje vai dar alguns itens para responder. Então vamos ver aqui. Primeiro, devemos esclarecer que temos uma opinião, crença, e respeitamos quem pense diferente. A gente respeita. E defendemos o direito de se pensar diferente sobre o assunto. Até porque acreditar numa coisa ou outra não salva nem tira salvação de ninguém. Então, a gente discute, conversa, mas a gente sabe que não é isso que é o que importa, entendeu? Não é isso o principal, tá bom? Mas aí a gente tem uma posição e a gente vai conversar sobre ela. Segundo, baseado no que Moisés entendeu de que Deus abominava a prática religiosa dos cananeus em consultar mortos, temos nossa opinião, nós temos a nossa opinião, o que a gente crê sobre isto, embora saibamos bem que Moisés entendeu muita coisa totalmente fora e diferente do que a revelação lhe instruiu. Então, pode ser que essa questão do que ele entendeu seja totalmente, também como outras coisas, diferente da verdadeira revelação. A revelação dizia para ele, mostrava para ele o amor de Deus, e ele entendeu que com esse amor deveria entrar em Canaã e matar todo mundo. Ele entendeu. Entendeu certo? Claro que não. Deus não iria nunca dar essa orientação. Pergunte a Jesus, Jesus, você daria essa orientação? Jesus diria, não, eu nunca ia mandar matar todo mundo. Né? Deus tem como botar o israelita junto com os cananeus e viverem felizes. Né? Felizes para sempre. Então Deus não ia mandar matar ninguém, não, porque Deus ama as pessoas todas, inclusive os não israelitas. Muito bem, esse é o ponto 2. Ponto 3. Sim, o que eu queria dizer é que ele errou nisso, poderia também ter errado em relação àquele entendimento. Olhe, Moisés, diga ao povo que não consulte os mortos, essa coisa toda. Então pode ser que Moisés também não entendeu corretamente. Terceiro, baseado na experiência de Saul em relação a Samuel, quando buscou meios considerados escusos para estar e consultar este, embora já estivesse morto. Embora também saibamos que o escritor de Samuel, em outros eventos, também teve entendimento diverso da revelação, diferente do ensino de Jesus, como, por exemplo, entender que foi um espírito mau da parte de Deus que incitou Davi a contar o povo desobedecendo o próprio Deus. Então, o escritor de Samuel, de 1º e 2º Samuel, ele falou de que era contra a vontade de Deus Saul ir a uma pitonisa, né? A uma mulher lá chamada de a feiticeira de Endor. Então, o escritor de Samuel, provavelmente foi Jeremias, provavelmente, ele então diz que não foi aprovado por Deus Saul ir procurar falar com Samuel, que já estava morto. Entendeu? O escritor entendeu isso. Mas também esse mesmo escritor entendeu outra coisa também, outro assunto. Ele entendeu que, veja só, ele entendeu que Deus mandou um espírito ruim da parte de Deus para entrar em Davi e fazer Davi desobedecer a Deus. Ele entendeu isso. Ele entendeu também que um espírito da parte de Deus entrou em Saul para tentar matar Davi. Então, aí quando chega
o escritor de Crônicas, que provavelmente foi Esdras, né? O escritor de Crônicas, que já conhecia, já tinha uma ideia sobre Satanás, então ele disse, não foi um espírito mau da parte de Davi. Quem fez isso aí foi Satanás. Satanás entrou em Davi e forçou Davi a desobedecer a Deus. Satanás foi quem entrou em Saul e tentou matar Davi. Entendeu? Mas isso aí foi dito depois. Então veja que o escritor do livro de Samuel entendeu que foi o próprio Deus que mandou Davi desobedecer a Deus. Isso não é lógico, não tem lógica. Deus não age dessa forma. Né? Se ele entendeu errado isso, pode também ter entendido errado o fato de Samuel ter procurado contato com Saul, ou Saul ter procurado fazer contato com Samuel através daquela mulher ali em Endor. Tá bom? Terceiro. Quarto, baseado na parábola do rico e de Lázaro, quando Jesus mencionou que havia um grande abismo entre os vivos e os mortos, e quando na parábola Deus rejeitou a ideia do rico em mandar mortos alertarem seus irmãos a respeito do inferno, também considerando que não se pode usar parábolas para formatizar doutrinas, pois elas são apenas ilustrações de ensinos específicos, e este não era o ensino específico que Jesus estava dando para citar esta parábola. A parábola diz lá, Jesus contando que na parábola, não é? Ele disse que olha, havia um grande abismo entre o rico, entre o inferno e o céu, um grande abismo, não havia como, não é, passar de um lado para outro. E também disse que havia uma distância. Não, quando o rico, né, deu a ideia, Senhor, então manda alguém dos mortos e falar lá com meus irmãos para que eles se preparem, eles não venham para o inferno como eu estou. Né? Aí Deus então falou, em outras palavras, Deus disse para ele o seguinte: olha, eu não uso esse tipo de maneira. Lá, a maneira que eu uso é o seguinte: lá eles têm a Bíblia. Quando fala Moisés e os profetas, eles têm a Bíblia, tá? E que eles escutem o que a Bíblia fala. Tá bom? Esse seria o método que Deus usa. Mas, o que é que eu estou dizendo aqui? Do mesmo jeito que a gente não usa parábolas para fundamentar doutrinas, por que não? Porque são ilustrações. E ilustração você não pode usar como fundamento para ensino bíblico, tá bom? Porque a ilustração pode servir para uma coisa, mas pode também atrapalhar em outra, porque é uma ilustração, não é um ensino, é uma ilustração. Tá bom? Quinto, baseado no ensino de Hebreus, quando afirma que ao homem está ordenado morrer só uma vez e logo após isto o juízo final. Juízo aí não é julgamento, mas a aplicação do julgamento, ou céu ou inferno. Dá a entender que não há espaço para ocorrer qualquer comunicação com os vivos. Morreu, acabou. Agora ou vai para o céu ou vai para o inferno. Tá bom? Só está ordenado aos homens morrerem uma só vez e depois disso segue-se o juízo. É o que Hebreus, né, coloca no texto bíblico. Sexto, baseado nas afirmativas de Paulo aos Tessalonicenses no ano 51 e depois aos Filipenses no ano 60, quando primeiro disse que ao morrer as pessoas ficam no sepulcro esperando a volta de Jesus. E depois, mais tarde, afirma que não fica no sepulcro, mas parte logo para estar com Jesus ou não. Tá? Então, baseado nisso, também temos a nossa resposta. Sétimo,
baseado na lógica do plano da graça de Deus. O grande objetivo do Senhor é alcançar, abençoar, atrair e salvar. Se a comunicação com mortos ajudasse nisto, Deus não faria isto esporadicamente, mas corriqueiramente, mesmo com as pessoas não crendo ou não concordando. Tá certo? 8. Afirmamos que não há essa comunicação entre vivos e mortos. Não há. O que possa parecer ser comunicação com os mortos tem respostas naturais e não sobrenaturais. É algo ainda não compreensivo ao ser humano, ao entendimento humano, ou é um fenômeno da imagem e semelhança. 9. Fenômenos do imagem e semelhança podem dar a entender isto sobre a comunicação com mortos. Deus é onipresente, onipotente e onisciente. Criados à sua imagem e semelhança, não temos estes mesmos atributos, mas nos assemelhamos com tudo isto. A parapsicologia afirma que dentro de 50 metros podemos materializar o que inconscientemente quisermos. Inclusive, pessoas e outras pessoas podem até ver aquilo que a gente materializou. Semelhantemente, semelhantes à onisciência, podemos saber de coisas que outras pessoas sabem, mortos ou vivos. Então, o que hoje pode ser entendido como sendo contato com mortos, pode ser uma resposta a isso que a gente já tem, que é essa imagem e semelhança com a onipotência de Deus, a onipresença de Deus e a onisciência de Deus. Tá bom? A gente ainda não sabe exatamente como funciona, A gente não tem ainda conhecimentos bons sobre isso, mas pode ser que tenha ligação a isto. Pelo menos eu creio nisto, entendeu? Eu creio que é possível. Eu sei que existem fenômenos extraordinários. Por exemplo, ontem mesmo eu estava vendo um vídeo onde lá na África, uma religião lá africana, é mostrado nos vídeos que tem um tipo de é uma coisa assim, cheia de adereços, de coisas, que fica rodando, e sai de um lugar para outro, vai de um lugar para outro, sai de um lugar para outro, vai para ali, vai para lá, vai pegando e rodando todo assim. Aí depois para, alguém vai lá e levanta e não tem ninguém dentro. São fenômenos. E aí, o que explicar? Bom, no meu entender, aquelas pessoas ali, elas acreditam tanto naquilo que elas, ou uma ou várias, fazem aquilo ali funcionar. Entendeu? Fazem aquilo funcionar. Eu já tive num caso, eu era adolescente e eu estava num local onde as pessoas fizeram aquela atividade onde tem letras em cima, números embaixo, tem um sim de um lado e um não do outro, e tem um copo. Então eles colocaram cada um, o dedo, eu não fiz isso, mas eu estava lá junto vendo. Colocaram o dedo, encostaram o dedo no copo e começaram a fazer algumas invocações, fazer algumas orações, fazer algumas rezas, fazer algumas coisas assim. De vez em quando eles paravam e perguntavam: tem alguém no copo? E o copo ficava quieto. Aí eles continuavam fazendo. Aí, em um determinado momento, eles perguntaram: tem alguém no copo? Aí o copo correu para o sim.
Aí eu achei interessante porque eles ficaram desesperados, né? Alguns ficaram desesperados. E agora, meu Deus? Aí perguntaram, você é de luz ou você é de trevas? Né? Aí perguntou, você é de luz? Aí o bicho veio para o meio e correu de novo para o sim. Então, são fenômenos. Se aquilo ali era desonesto, né, da parte de algum deles, bom, aí é problema deles. Mas eu acredito que isso é possível. Agora, quem é? É alguma coisa fora? É alguma entidade? Não. Eles acreditam e eles fazem aquilo se concretizar do jeito que querem. Eles não sabem que são eles, porque isso é um trabalho inconsciente, mas são eles que estão fazendo. Né? Então isso acontece, porque nós temos esse potencial, tá bom? Porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, e Deus é onipotente, onisciente e onipresente, tá bom? O que mais? Aí vem aqui para o 10. Né? Quanto ao episódio, quando Jesus esteve na transfiguração com Moisés e Elias, podemos ter 3 entendimentos. Um é que estes 2 mortos estavam realmente ali, materializados aos olhos dos apóstolos. Entendeu? Pode ser. Eu, pessoalmente, não acredito que seja essa a opção, mas pode ser, né? Então, esse é o primeiro. Segundo, outro entendimento é que estiveram isolados no monte, todos os apóstolos, né, com Jesus, isolados no monte, mas que a presença dos mortos foi simbólica. A presença foi simbólica. Um representando a lei, que era Moisés, e o outro representando os profetas, que era Elias, né? E lei e o profeta era a maneira, a linguagem dos hebreus para falar da Bíblia do Antigo Testamento, tá? Porque eles dividem a Bíblia em 2 partes, lei e os profetas. Todos os livros que não eram os 5 de Moisés eram chamados de profeta, inclusive os livros históricos, né? Com exceção dos poéticos, mas todos os demais eram proféticos. Então, Moisés e Elias estariam ali representando, né, o Antigo Testamento diante de Jesus. Então seria simbólica aquela presença naquele lugar. Esse é o segundo entendimento. O outro entendimento, o terceiro, é que nem o evento no monte, nem a materialização dos mortos foi algo acontecido fisicamente, mas somente tudo aquilo simbolicamente. A transfiguração, né, de Jesus se transfigurou, tudo isso seria apenas simbólico, não foi algo real. São 3 concepções, né? Vocês perceberam. Um é que tudo aconteceu literalmente. Segundo é que tudo aconteceu literalmente, com exceção da presença de Elias e Moisés. E o terceiro é que tudo, inclusive a transfiguração, foi também só simbólico. Então são 3 entendimentos que podem dar. Vamos aqui ao ponto 11, que a gente vai ver que é possível, né, esse terceiro ponto. Outro episódio semelhante a este da transfiguração é o que a Bíblia registra, que quando Jesus morreu, o véu do templo se rasgou de cima a baixo. E muitos mortos ressuscitaram e entraram na cidade. Está lá no texto, né? Porém, Joséfo, que era o historiador mais respeitado hoje, que as pessoas lembram sempre, Joséfo e outros historiadores não registraram esta ocorrência de mortos que ressuscitaram e entraram na cidade. Eram puro, não registraram essa ocorrência. Era puro simbolismo do significado da morte de Jesus para o judaísmo e para toda a humanidade.
Tá bom? Então, do mesmo jeito que é contado que eles entraram, né, os mortos ressuscitados, entraram na cidade na hora da morte de Jesus, é uma maneira simbólica de falar da importância daquela morte de Jesus em relação ao judaísmo e a toda a humanidade. Então, do mesmo jeito, aquela transfiguração também pode ser, né, uma coisa simplesmente simbólica e não literal, como muitos acreditam. Tá certo? Esses são pontos que a gente considera, mas como foi dito no início, a gente respeita muito, não é? Respeita muito aqueles que acreditam que realmente pode haver comunicação dos vivos com os mortos e vice-versa. Tá bom? Isso nem coloca salvação em ninguém e isso nem tira a salvação de ninguém. Muito bem.